capítulo 10, verso 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Obrigado, Pai, por esta leitura. Mais uma vez te agradecemos, pois nós sabemos que tudo o que era mistério na Sagrada Escritura tem sido aberto, revelado para a sua esposa. Mais uma vez, enquanto meditamos, que tenhamos a tua ajuda, pois esta é a hora em que os teus filhos têm acesso a este livro para comê-lo neste alimento espiritual no seu devido tempo. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor.
Muito bem, meus irmãos, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre uma pergunta. Quando a noiva chegou à pedra de coroa? Muito bem, meus irmãos. O irmão Brana, ele fala na mensagem A Era de Pérgamo, que certa noite o Senhor mandou ele pegar uma caneta e escrever o que ele receberia de Deus, diretamente de Deus, e aquilo seria uma mensagem para a igreja, certo? Uma mensagem à igreja. Você sabe que tem a igreja e tem a noiva. Nós sabemos que existe essa diferença entre a igreja e a noiva. Nós encontramos essas duas classes em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Você vê ali dois grupos ou duas classes de igreja. É dito em Mateus 25 que as 10 virgens adormeceram todas, pois o noivo estava tardando, mas à meia-noite ouviu um clamor, quer dizer, alguém gritou, certo? E quando ouviu um clamor à meia-noite, o que aconteceu? As 10 virgens despertaram, certo? Mas é dito em Mateus 25 que 5 virgens tinham azeite na lamparina. A lamparina estava cheia, estava acesa, e as outras 5 virgens não tinham azeite na lamparina, não tinha lâmpada acesa, certo? E aí o Senhor, o noivo, apareceu e levou aquelas 5 virgens que tinham lamparina acesa, com óleo, com azeite, levou. As 5 que não tinham lâmpada acesa, o óleo, ficaram. Então você vê claramente que, apesar de serem virgens, são duas classes. Apesar de ser igreja, são duas classes. Uma classe, ela tem a lâmpada acesa. O que a lâmpada representa? Representa a palavra. Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, lâmpada acesa representa a palavra. Então, aquelas 5 virgens tinham a lâmpada acesa, ou seja, tinham a palavra. As 5 virgens que tinham azeite, o óleo, o que o óleo representa? Ele representa o Espírito Santo, certo? Então, elas tinham o Espírito Santo, tinham a palavra, por isso subiram. As outras virgens, apesar de ser igreja, e não tinha lâmpada, não tinha a palavra, não tinha o azeite, não tinha o Espírito Santo, e ficaram. Então, essas duas classes representam as duas igrejas.
uma que sobe no arrebatamento e uma que fica para passar a grande tribulação. E nós encontramos isso perfeitamente. Quando nós chegamos, vamos abrir nossas Bíblias rapidamente, em Apocalipse, capítulo 7, nós encontramos no capítulo 7 de Apocalipse, a partir do versículo 9, nós encontramos escrito assim: depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas mãos. Aí nós encontramos aqui no verso 9, certo? Essa grande multidão. Quem é esta grande multidão? Nós vamos encontrar a resposta no mesmo capítulo, seguindo os versículos posteriores. Nós encontraremos aqui o versículo 13. Eu estou pulando, mas os irmãos podem em casa ler todo, o capítulo. Estou pulando por causa do horário. No verso 13 é dito assim: e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? Verso 14: e eu disse-lhes, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e servem dia e de noite no templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Certo? Então nós vemos quem são de fato essa multidão. Essa multidão, é dito, são os que vieram de grande tribulação. Então, quem são esses que passam pela grande tribulação? Mombrana diz que é a igreja. Que igreja? Aquela igreja tipificada nas 5 virgens que não tinham azeite, não tinham óleo, não tinha lamparina acesa, não tinha a palavra, e por esse motivo não subiu, ficou. Das 10 virgens, as 5 imprudentes ou nécias ficaram. E elas, esta classe que é a igreja, vai passar pela grande tribulação, segundo o irmão Brana falou. Agora, a virgem prudente, a que tem a lâmpada acesa, a palavra, tem o óleo representando o Espírito Santo, ela sobe antes do arrebatamento, da grande tribulação. Então tem essas duas classes. A noiva de Cristo sobe antes da tribulação, no arrebatamento. A igreja, a virginécia, passa pela grande tribulação. Deu para entender isso, irmãos? E nós encontramos perfeitamente que isto está de acordo com a palavra. Por que a noiva não passa a tribulação? Porque ela não precisa de ser purificada, pois a tribulação é para purificar a igreja, mas a noiva não precisa de ser purificada. Por quê? Porque a noiva já foi purificada na cruz do Calvário. O que a noiva tinha contra ela, Jesus levou no Calvário. Toda a culpa. E Jesus no Calvário morreu. E aquele sangue de Jesus, vertido no Calvário, vem durante esses 2000 anos purificando esta igreja noiva. E quando chega no final da era de Laodiceia, que é a era pentecostal, que é o último movimento que Deus teve para a igreja, ali você vê, quando a igreja chega à perfeição,
para chegar a ser arrebatada para cumprir 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, onde diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Ele desce do céu com essas três coisas. E aí os mortos saem da sepultura e os vivos se reúnem com os mortos em outro corpo glorificado, e é arrebatado. Este arrebatamento acontece antes da grande tribulação. E quando a igreja sobe antes da grande tribulação, a noiva, o mundo continua como está. Os bares, os motéis, os políticos, as igrejas. E aí o mundo continua como está. E nesse tempo, a noiva já subiu. E Deus para de tratar com os gentios para voltar a tratar com os judeus. Pois Deus não trata com judeus e gentios ao mesmo tempo. Ou ele trata com os gentios, ou ele trata com os judeus. A prova disso é que quando ele veio à primeira vinda, Jesus veio lá na Judéia, apesar de não ser judeu, mas seu corpo, seu idioma, sua fisionomia era de judeu. Mas Jesus não era judeu. O sangue que corria na veia de Jesus não era o sangue de José e não era sangue de Maria, pois o corpo criado, não gerado por José, criado no ventre de Maria. A Bíblia diz que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, ela foi agraciada, e no ventre dela foi criado um corpo. Aquele corpo que chamou Jesus, foi chamado de Jesus, foi criado. E aí você vê Jesus nascendo ali entre os judeus, mas ele disse aos seus discípulos para não irem à casa dos gentios, a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não pregou aos gentios nos seus dias, seus discípulos não pregou aos gentios nos seus dias. A Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus era o povo judeu. Quando ele morreu, os judeus rejeitaram a Cristo, e ele morreu. Dali do Pentecoste você vê o evangelho vindo para os gentios. Deus agora parou de tratar com os judeus e agora estava começando a tratar com os gentios. Certo, meus irmãos? É bom falar com calma para os irmãos entenderem, muitos irmãos pela internet também. Então veja, e a partir dali você vê o início das 7 eras da igreja, Apocalipse 2 e 3. Enquanto que a teologia tem Apocalipse 2 e 3, as igrejas lá na Ásia Menor, como somente aquelas 7 igrejas que existiram ali, nós, por revelação, tomamos aquelas 7 igrejas da Ásia como um tipo, uma representação de 7 períodos onde Deus iria tratar com os gentios. Pois aquelas 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, são todas igrejas gentias. Elas representam 7 períodos onde Cristo trataria com a sua noiva gentia. E aquelas 7 igrejas que existiram na Ásia Menor, tinham cada uma delas, a Bíblia chamou de um anjo. E aqueles pregadores lá que existiram representam 7 mensageiros no decorrer desses 2000 anos. E aí nós encontramos que isto é para cumprir o que foi dito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14, o que de pronto
temos escrito na palavra de Deus. Atos 15:14 diz assim: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então Deus visitou os gentios, veja que não visitou os judeus, agora é gentio, porque Deus não trata com judeus e gentios ao mesmo tempo. Então no tempo dos apóstolos para cá, você vê Deus tratando com os gentios. Então, porque Deus primeiramente visitou os gentios para tomar ou tirar deles um povo para o seu nome. Este povo que é tirado dentre os gentios é chamado noiva. Esta noiva, durante as 7 eras, esse período dos gentios, é tirado um povo para o nome do Senhor. E este povo que é tirado dos gentios é chamado noiva. E é exatamente por esse povo que é tirado dentre os gentios, que é chamado noiva, que vai no arrebatamento, representado nas virgens prudentes, que tinham azeite, tinha lamparina acesa, foi despertada à meia-noite e subiu no arrebatamento. Certo, meus irmãos? E por este povo gentio que Deus visitou os gentios para tirar deles um povo para o seu nome, foi por este povo que ele morreu no Calvário. Ele morreu no Calvário por esse povo gentio. Durante esses 2000 anos, durante essas 7 eras da igreja. E por esse motivo, esta noiva não tem nada contra ela. Nada, ainda que o diabo tente acusar, apontar o dedo, não tem nada, tudo Jesus levou no Calvário. Ele perdoou tudo o que tinha contra a noiva de Jesus. O sangue cobriu esta noiva. Por isso ela não terá necessidade de passar pela grande tribulação, como a teologia ensina, que todo mundo vai passar a grande tribulação. Não, existem essas duas igrejas, a noiva com a lâmpada acesa, o óleo, e ela é levada, e a outra, a nécia, que é deixada. Embora a nécia passe pela tribulação, você encontra que ela não alcançou o sangue. Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 26, rapidamente, porque nós temos a morte de Jesus, né? São coisas que nós já sabemos, mas isso é tão importante, irmão. São coisas assim tão boas de nós podermos compreender, podermos ver com clareza, né? Isso é referente à Santa Ceia, certo? O verso 26, Jesus tomou o pão, né? Diz assim, Mateus 26, verso 26: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos. E disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por todos para a remissão dos pecados. É assim que está aí? Não, né? Como é que está? Porque que é derramado por muitos. Então o sangue de Jesus não é derramado por todos, é por muitos. Muitos não é todos? Ou muitos são todos? Não, muitos é uma quantia, certo? Então veja bem, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Embora todo mundo pregue que o sangue foi derramado por todos, não, a Bíblia não diz isso. Jesus disse que o sangue foi derramado por muitos. Esses muitos é uma quantia grande.
Não diz que é por todos. Esse por muitos aqui é exatamente o sangue derramado pela noiva de todas as eras, desses 2000 anos. Somente pela noiva. Irmãos, o sangue de Jesus foi derramado unicamente pela noiva. Que noiva? A noiva que tem o óleo, a noiva que tem a lamparina acesa, tem o Espírito Santo, tem a palavra, e que ela é arrebatada antes da tribulação. Esses são os muitos. Uma quantia grande. O restante, cujo sangue não foi derramado por eles, é a outra igreja, a Nécia, que não tem o óleo, o Espírito Santo, não tem a palavra. Por esse motivo, ela não pode ser arrebatada, porque o sangue não foi derramado por ela. Por isso ela não tem a palavra. Mas quem é, pastor, essa igreja que vai ficar e a que vai subir? É um grupo, é uma denominação? Não, são os eleitos de cada era. E quem são? Não sei. Não está escrito na testa quem é. Nós cremos que nós somos, fazemos parte dessa noiva. Esses eleitos de cada era, nós encontramos aqui. São coisas básicas, mas é bom pegarmos Gálatas. Me perdoe, não é Gálatas, é Efésios, capítulo 1, verso 4. Como é bom ver essas coisas, né, irmão? Efésios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então Paulo está dizendo que ele nos elegeu nele. O que é eleger? É escolher. Quando você elege um candidato, você escolheu aquele candidato, certo? Então, ele nos elegeu, ele nos escolheu nele mesmo antes da fundação do mundo. Jesus, recebe o irmão fulano que está te aceitando, escreve o nome dele no livro da vida, agora, não, te recebe, não. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E, verso 5, nos predestinou. Verso 5, nos predestinou para filhos de adoção. Então ele escolheu e predestinou. Por isso cremos que os eleitos predestinados predestinação e cria nela. Cremos nisso, que o indivíduo não nasce aqui na terra, ou nasceu, foi um acidente. O pai e a mãe dele se conheceu acidentalmente, veio ao mundo fulano. Não cremos em acidente. Cremos na predestinação, na eleição. Cada um que vem ao mundo vem para um propósito. E vem para um propósito. E muitos daqueles que não compreendem isso, muitos lamentam: por que eu vim ao mundo, Senhor? Por que eu estou aqui? Você veio para um propósito. Ou você veio para o propósito incluído na eleição e predestinação para crer, fazer parte da noiva de Cristo, o sangue passar sobre você e você ser arrebatado, ou você veio eleito e predestinado para não crer e por isso não subir, e o sangue não veio sobre. Deu para entender isso, irmãos? Muito bem, isso é simples, certo? Ainda em Efésios capítulo 1, temos o versículo 11.
Paulo ainda vem dizer mais um pouquinho. Diz assim: nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. O que é predestinados? É o pré-destino. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, conforme, havendo sido predestinados, você veio ao mundo. E esse é o motivo, irmãos, na primeira vinda, você vê muitos daqueles que negaram a Jesus e muitos daqueles que aceitaram a Cristo, sua mensagem. Deu para entender isso, meus irmãos? Isso é bom demais, né? Glória a Deus. E aí, quando é dito que ele visitou os gentios para tirar deles um povo, veja, irmão, que não é uma igreja, né? Ele não vem tirar uma igreja, vem tirar um povo, certo? Um povo é um povo. Um povo não é uma denominação. Um povo não é um grupo religioso. Um povo é um povo. Certo, meus irmãos? E esse povo, ele é tirado para o seu nome. Seu nome. Atos capítulo 2, verso 38, coisas bem conhecidas entre nós, já vamos tomar a outra parte. Atos 2, verso 38, podemos ver que nome é esse pelo qual a igreja é chamada. Quando falo igreja, me refiro à noiva de Jesus, né? Atos capítulo 2, verso 37, verso 38, diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Perceba que Pedro não estava sozinho, estava Pedro e os demais apóstolos. Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, quer dizer, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Então, quando você vê as primeiras conversões desta igreja noiva, que começou no Pentecoste, de que forma ela foi batizada nas águas? Ela recebeu o batismo, e arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. Isso significa o quê? Que esta igreja de Atos, onde começa o ministério desta igreja noiva de Jesus, as primeiras conversões e os primeiros batismos nas águas são realizados de que forma? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados. Significa que aquelas pessoas foram batizadas em nome de Jesus Cristo, receberam o nome de Jesus na vida delas no batismo. Na hora de descer as águas, eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Esta é a fórmula batismal. Se não for, aqui tem uma escritura que entra em choque com a escritura de Mateus 28:19, onde Jesus ressuscitou, deu as instruções aos discípulos, e na instrução disse: ide por todas as nações, ensinando-as a guardar todas essas coisas, e batizando-as em nome, veja bem, singular, nome, falando de um nome, em nome
não nos nomes, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem. Jesus não batizou ninguém. E disse aos discípulos: ide, ele ordenou, fazer discípulos, ensinando as pessoas, as nações a guardar todas as coisas, e batizando-as. Ele ordenou, Jesus não batizou ninguém, batizando-as em nome singular, falando de um nome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós já sabemos que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, ele é Espírito, ele é Santo. Quando você vê Jesus subindo ao céu, o Espírito Santo descendo no cenáculo e ungindo os apóstolos como línguas repartidas de fogo, e os apóstolos saindo agora a pregar, você vê Pedro aqui em Atos pregando no capítulo 2, ao ser interrogado: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro, cheio do Espírito Santo, lembrando da instrução de Jesus lá de Mateus 19, disse: arrependei-vos e cada um de vós ser batizado em nome de Jesus Cristo. Ué, Pedro, como assim? Jesus não falou Pai, Filho e Espírito Santo? Como tu batiza em nome de Jesus Cristo? Será que Pedro errou? Pedro desobedeceu a ordem de Jesus? Não. Uma escritura não entra em choque com a outra. É que Pedro tinha a revelação que Jesus havia pedido o nome do título Pai. Jesus pediu o nome do título Filho e do Espírito Santo. Pois Pai não é nome, Filho não é nome, mas Pai, Senhor, Filho, Jesus e Espírito Santo, Cristo. E aí você vê Pedro batizando em nome de Jesus Cristo. E daí para frente, todos os batismos foram feitos em nome de Jesus Cristo. Não há nenhum batismo sequer realizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu pergunto aos irmãos, com que autoridade as igrejas batizam nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo que não há um batismo realizado nesses títulos? Todos são em nome de Jesus. E é dito que é para batizar em nome de Jesus para perdão de pecados. Ou significa o quê? Que o único batismo, que existe um só batismo, não existe dois, existe só um. E este é em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deu para entender isso? Isto é real, isto é bíblico, isto é genuíno. Isto tem a ver com a doutrina da Santíssima Trindade, que as pessoas adotaram a doutrina católica e não percebem que eles creem igual ao catolicismo. Creio que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito é outra pessoa. Mas nós sabemos que não é assim. Existe uma única pessoa na deidade, e esta pessoa chama-se Senhor Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E é isto que temos visto, que é o que a noiva de fato fará no tempo do fim. Ela estará indo para o arrebatamento, certo? E como disse, Ele tira um povo para dentre os gentios, para o seu nome. Este povo não é uma igreja, este povo são filhos predestinados, pré-ordenados por Deus para o arrebatamento. Certo, meus irmãos? Vamos tomar aqui Apocalipse capítulo 4 rapidamente. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Verso 1, né?
Apocalipse 4, verso 1. Podemos ler? Diz assim, ó. Depois, isso aqui é a visão que João está tendo, né? Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Agora a pergunta é, meus irmãos, se João olha para o céu, ele vê um trono no céu e um assentado no trono, eu pergunto, quem é que estava sentado lá? Era o Pai ou era o Filho? Ou era o Espírito Santo? Se existem três pessoas na divindade, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra, o Espírito Santo é outra, qual dos três estava sentado aqui? Porque no céu não tem três tronos para cada um sentar. Aqui fala de um trono e um assentado no trono. Sim ou não, meus irmãos? Só tem um assentado no trono porque só tem um trono. Isso prova aqui que não existe no céu Pai, Filho e Espírito Santo lá, a Santíssima Trindade. A prova de que há uma única pessoa na deidade está aqui, há um trono e um assentado no trono. Este que está sentado no trono é o mesmo Senhor que subiu. Ele chama-se Jesus Cristo, pois Ele é Deus e o único e verdadeiro Deus. Todavia se manifesta de Pai, Filho e Espírito Santo. Certo, meus irmãos? Agora vamos tomar aqui um pouco, rapidamente, para tentar entrar na mensagem definitivamente, porque o Espírito Santo disse ao irmão Brana: pegue a caneta. Pegue a caneta e anote uma mensagem para a igreja, para a noiva. E como nós cremos que o irmão Brana foi profeta, o mensageiro de Apocalipse 3,14 e Apocalipse 10,7, cremos que isso aconteceu. A era de Pérgamo 49 diz assim: certa noite, enquanto buscava ao Senhor, o Espírito disse-me: apanha minha caneta, para eu apanhar minha caneta e escrever. Quando peguei a caneta para escrever, seu Espírito me deu uma mensagem para a igreja, a noiva, e eu quero anunciá-la para vocês. Ela tem a ver com a palavra e a noiva. Veja, com a palavra e a noiva. Não com a palavra e a igreja, já disse, com a palavra e a noiva, porque tem a noiva e tem a igreja. O parágrafo 50 diz assim: eis que estou tentando dizer-lhe a lei da reprodução, e é a que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, conforme Gênesis 1, verso 11. E disse Deus: produza a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Qualquer vida que tivesse na semente passaria para a planta, depois para o fruto. A mesma lei aplica-se à igreja hoje. Esta é uma mensagem que o Espírito Santo mandou o irmão Brana escrever. Então, a lei da reprodução, quando o Senhor disse lá em Gênesis 1, verso 11, para que a terra deva erva verde, semente frutífera, e cada fruto segundo a sua espécie, aquilo tem a ver com a noiva, com a igreja.
Foi isso que disse o Espírito Santo para o irmão Brana. A mesma lei aplica-se à igreja. Hoje, cada um vai reproduzir a sua espécie. Qualquer semente proveniente da igreja produzirá e será igual à semente original, porque a mesma semente. Certo? Qualquer semente proveniente da igreja produzirá. Então veja, se hoje existe semente com a mesma vida daquela igreja do Pentecoste, que Pedro e os demais apóstolos eram semente, essa igreja aqui não pode reproduzir outra espécie, senão a mesma ou o mesmo fruto daquela igreja pentecostal, do Pentecoste, dos dias dos apóstolos. Certo, irmãos? Se esta igreja aqui, que eu digo aqui, no tempo do fim, se ela faz parte da mesma vida, da mesma reprodução, da mesma semente daquela igreja de Pedro, de Paulo, os demais apóstolos, esta igreja não pode produzir outra vida senão a mesma vida que eles produziram. Não pode pregar outra doutrina senão aquela que eles pregaram. Não pode batizar senão conforme eles batizaram. Não pode crer aqui senão como eles creram. Irmãos, eu digo a vocês que aquela igreja primitiva, Pedro e os demais, não criam em Santíssima Trindade. Tanto que não batizaram nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Produzindo a mesma semente, aqui no tempo do fim. Aí o irmão Brana prossegue com a mensagem que ele escreveu, que o Espírito Santo deu a ele para a noiva. Diz assim, ó: nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular, e ela será a super igreja, uma super raça. Assim que dele se aproxima, aqueles que compõem a noiva serão tão parecidos com ele, que serão mesmo em sua própria imagem. Isso é para que estejam unidos com ele. Quero parar um pouco aqui. Diz assim, ó: nestes últimos dias, a verdadeira noiva, igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular. Você sabe que desses 2000 anos, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é a última era, Laodiceia é o último movimento. O que é Laodiceia? Apocalipse 3. Eis que estou rico e estou enriquecido, de nada tenho falta. Esta é a era pentecostal, é a era onde o último movimento de Deus foi espalhado sobre a terra. Na Rua Azusa, 1906, com Charles Paran, aquele negro, onde ninguém falava em línguas, luteranos, Wesley, metodistas, não tinham o movimento do Espírito Santo. Mas em 1906, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, o movimento pentecostal surgiu com dons, línguas estranhas, cura divina. E esse movimento pentecostal original espalhou ao mundo todo. Mas lá dentro estava o mensageiro William Branham. E quando a palavra chega a William Branham, a revelação dos 7 selos, os pentecostais rejeitaram a abertura da palavra, e você vê a igreja pentecostal, que é a era de Laodiceia, expulsando Cristo para fora. Por isso é a única era de Apocalipse 2 e 3 que você encontra Cristo do lado de fora da igreja. Você lê Éfeso, você vê a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, de Sardes,
de Filadélfia, nenhuma delas expulsou Cristo. Mas quando chega na era de Laodiceia, ela se jactancia, diz: rica sou, estou enriquecida, de nada tenho falta. Mas a mensagem de Cristo a ela, pelo anjo, a igreja laodiceana, é dito: e não sabes que és cego, nu e infeliz. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Esta é a era pentecostal, é a última era, é a condição da igreja. E é dito: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, alguém, esse alguém é o indivíduo, porque Deus não trata com grupo, Deus trata pessoalmente com o indivíduo. Deus não trata com a família inteira, Deus trata individualmente com um membro de cada família. Deus trata individualmente com o pai, Deus trata individualmente com o filho, Deus trata individualmente com a esposa, Deus trata individualmente com o marido. Deus não trata com a igreja toda, Deus trata individualmente com cada membro. E é dito: se alguém ouvir minha voz, a voz é a palavra, a voz é a mensagem do tempo do fim, é a última voz, é a voz final para a era final. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Eis que estou à porta. Então Cristo, irmão, lamentavelmente está fora da era pentecostal. Parece loucura dizer isto, mas Cristo está fora da igreja. Porque quem é Cristo? Cristo nada mais é do que a palavra. Aí o indivíduo diz: mas pastor, na igreja lá tem a Bíblia, no púlpito, o pastor prega, os irmãos têm Bíblia. Não me refiro ao livro. Livro qualquer um pode ter. A Sociedade Bíblica imprime livros aí da Bíblia, milhões. Me refiro palavra, o verbo. Aquele que disse: no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu me refiro a Cristo, a palavra do dia, a revelação. Espero que os irmãos entendam isso. Então perceba, aqui diz na mensagem que Cristo deu ao irmão Brana para escrever para a igreja noiva. Ele disse: nestes últimos dias a igreja verdadeira, igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular. Aí eu pergunto: a igreja já chegou à pedra angular, ou pedra de coroa, ou ela ainda irá chegar? É dito: nestes últimos dias a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular. E será uma super igreja, uma super raça, assim que dele se aproxima. Você pode ver aqui, neste gráfico, a pedra angular está ali em cima. Pedra de coroa, que é Jesus, que é a palavra. A igreja vem aqui debaixo da época de Paulo, Irineu, Martim, ela vai chegando mais perto de Cristo. Conforme você vai aquilo chegando, afunilando, as eras vão chegando, de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, de Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, Brana, o último mensageiro. Mas a igreja, este grupo da igreja gentia, chegaria à pedra angular no último dia. Foi o que o Espírito Santo falou para o irmão Brana, e Brana anotou a mensagem. Disse: nestes últimos dias a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular. Esta pedra angular, pedra de coroa, é a mesma pedra fundamental rejeitada lá na primeira vinda.
Ele aparece no tempo do fim. Ela chegará à pedra angular. Quem chegaria? A igreja noiva. Aí eu te pergunto, ela já chegou ou vai chegar? Eu queria ler com os irmãos na mensagem A Era de Laodiceia, parágrafo 44. A Era de Laodiceia 44. Porque a mensagem que o Espírito Santo deu ao irmão Brando, ele disse: pegue a caneta e anote, foi esta: dizer, a igreja chegará à pedra angular. A igreja chegará à pedra angular nos últimos dias. Quando chega a pedra angular, filho, você já não tem mais as eras para baixo, já não tem mais 7 mensageiros, as eras passaram. A pedra angular é o próprio Cristo, é a palavra, a palavra. Podemos ler? Laodiceia 44, diz assim, ó: o assim diz o Senhor permanece por meio de sua palavra, que não falha, e permanecerá e será vindicada. Há um profeta mensageiro para a era. Há um profeta mensageiro para a era. Irmãos, veja bem, para pregar a palavra, Deus não usa mulher. Você pode ler a Bíblia, a igreja de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, a igreja. Efésios 4, verso 11, o que diz Efésios 4, 11? Vamos lá aqui, Efésios 4, 11. Efésios 4, verso 11. Efésios 4, 11, vamos ler Efésios 4, 11, isso é muito bom, é interessante. Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, não apóstolas, apóstolos, outros para profetas, não profetizas, mas profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, não pastoras, pastores, e doutores ou mestres. Ele mesmo deu, ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele colocou esses 5 ministérios onde? Na igreja. O verso 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A varão perfeito, a estatura completa, a estatura de varão perfeito. Deus colocou nessas 7 eras, Efésios 4:11, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que cheguemos à unidade de fé. Unidade de fé, pedra de coroa. A varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Então, nós não temos pregadora, pastora, apóstola, profetisas, mulheres, não tem ministério na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, ele disse, no versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, em todas as igrejas os santos. Verso 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas que estejam sujeitas como ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que a mulher fale na igreja. Então, na igreja de Paulo, mulher não falava. Aí o teólogo vem e diz: não,
naquela época, porque as mulheres falavam, conversavam. Não, é isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz, não permito que a mulher, ele diz aqui, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, não é o conversar. Quer ver a prova disso? 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2, me perdoe, 2 Timóteo, capítulo 2. É 1 Timóteo mesmo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 10. 1 Timóteo 2, verso 10. 1 Timóteo 2, verso 10 diz assim, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Não é isso que está aí? No verso 11, a mulher aprenda em silêncio. 1 Timóteo 2, 10, verso 10, 11 e 12. Não é isso? A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Verso 12. Não permito, porém, que a mulher ensine. Esse ensine é o ensine o quê? Ensine a palavra, que pregue. Então não tem como ferir a Sagrada Escritura. Não tem como você ter uma pastora, uma apóstola, ou mesmo uma profetisa. Isso fere a Sagrada Escritura. Paulo disse, a mulher esteja calada na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas aprenda. E se quiser aprender alguma coisa, Paulo diz aqui, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine. Aí você diz, por que a mulher não pode ensinar a palavra de Deus? Esse ensino aqui, irmão, não é um ensino como as pessoas entendem. A mulher não pode ser pedagoga, por exemplo, não pode ensinar. Não tem nada a ver disso, com isso. Não pode ser uma professora numa classe de aula, ensinar. Não tem nada a ver com isso. Aqui é o ensinar a palavra. Ela não pode subir no púlpito e pregar a palavra. Porque esse ministério foi dado a homens, apóstolos, homens, profetas, homens, evangelistas, homens, pastores, homens, mestres, homens. Por que ela não pode ensinar a palavra de Deus? Porque Deus é mau? Porque Deus é machista? Não. Vamos ver por quê. Diz aqui, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Aí o verso 12 vem por que ela não pode ensinar. Diz assim o verso 12. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Esse é o motivo que a mulher não pode ensinar a palavra de Deus. Deus tirou isto dela, tirou esta honra dela. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, foi Eva que foi enganada e trouxe transgressão, trouxe queda ao mundo. E esse foi o motivo, e é o motivo que ela não pode pregar o Evangelho. Deu para entender, meus irmãos? Aí o verso 15, e salvar-se-á dando à luz filhos. Não só dando à luz filhos, se permanecer com modéstia. Vou me salvar, vou dar à luz filho, um monte de filho por aí, né? Não, salvar-se-á dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Certo, irmãos? Então é isso que nós temos crido, por ter recebido o mensageiro. Então, prosseguindo a leitura, quero concluir com esse parágrafo. A Bíblia diz: há um profeta mensageiro para esta era, que é a era de Laodiceia, a era pentecostal.
Baseando-me unicamente no comportamento humano, qualquer pessoa sabe que onde há muitas pessoas, há também opiniões divididas acerca de pontos menores de uma doutrina maior, do qual todos concordam. Quem, pois, terá o poder de infalibilidade, o qual há de ser restaurado nesta última era? Porque nesta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isso quer dizer que teremos de novo a palavra como foi dada e entendida perfeitamente no dia de Paulo. Vou lhe dizer quem terá este poder de infalibilidade. Será quem? Será um profeta tão cabalmente vindicado de qualquer outro profeta de todas as eras, desde Enoque até hoje. Por quê? Porque este homem, de fato, terá o ministério profético da pedra de coroa. Agora, voltando à leitura aqui, Branham disse que o Senhor falou para ele, quando mandou escrever com a caneta, disse: nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de coroa, chegará à pedra angular. A noiva chegaria à pedra angular. E Branham disse que o mensageiro, a Laodiceia, ele teria o ministério profético da pedra de coroa, da pedra angular. Aí eu pergunto, a igreja, a noiva, chegou a esse ministério da pedra de coroa? Ou ainda está em Laodiceia, nos dons, nas línguas? Não, filho, ela tem que chegar à pedra de coroa, e tem que chegar a algo maior do que os dons, algo além dos dons, porque os dons, pode alguém ter um dom e ir para o inferno? Pode. Jesus disse naquele dia, muitos me dirão: mas Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Dom. Não expulsamos nós demônios em teu nome? Não fizemos muitas maravilhas em teu nome? São pessoas que têm um dom. Mas ele disse: eu vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então quem tem um dom, pode ir para o inferno? Pode, porque a Bíblia diz que os dons foram dados até a rebeldes. E é assim arrependimento, diz o apóstolo Paulo. Agora eu te pergunto, pode alguém que tem a palavra ir para o inferno? Não, porque a palavra é Cristo, e se você tem Cristo, você tem a vida eterna. Disse ele: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a voz é a palavra, e me segue, elas me conhecem, e eu as conheço. Então quem recebe a palavra não pode ir para o inferno. Agora, para receber a palavra, você tem que sair da era laodiceiana, da era pentecostal, e buscar a palavra acima dos dons. Aí Branham disse na mensagem: o único lugar de adoração provido por Deus. Quero fechar com isso aqui. O irmão Branham diz aqui no parágrafo 262, o único lugar de adoração provido por Deus, 262. Podemos ler? Diz assim, os luteranos, o que são luteranos? Vou pegar o microfone aqui rapidinho. Veja bem. Os luteranos, aqui, os luteranos, você sabe que aqui em Pérgamo, aqui em Pérgamo, como mensageiro Martim, a igreja católica surgiu no ano 325, certo? Surgiu a igreja católica com doutrina de Santíssima Trindade, adoração a Maria e tudo mais. Mas quando chega aqui em Sardes, Lutero saiu da igreja católica, ele protestou. Você vê a igreja surgindo agora com Lutero, Wesley, Pentecostal, Laodiceia, com William Branham, certo? Aí Branham diz aqui: os luteranos sobre a justificação, ele diz: os pés
elevando-se assim, o Wesley sobre a santificação, e disse: os pentecostais sob os braços pentecostais, Laodiceia, Brana como mensageiro, Laodiceia, sob os braços, as obras, os feitos e assim por diante, tiveram de ser calvinistas ou tiveram de ser arminianos, tiveram de ser legalistas. Aí Brana diz aqui, mas, presta atenção, mas chegamos, não é chegaremos, chegamos à cabeça, chegamos à pedra de coroa, graça, a pedra de coroa bradou, chegamos à pedra de coroa. Que pedra de coroa é esta, irmãos? É Cristo. E que Cristo é esse? Cristo é os 7 selos que foram abertos e revelados. Você tem Apocalipse 5, o livro está fechado, selado com 7 selos. Em Apocalipse 10, onde você encontra o 7º anjo, o irmão Brana, você vê o anjo forte vindo do céu com o livro aberto, e dá ao 7º anjo o livro aberto. E quando isso se cumpre, ali é a pedra de coroa, ali é o ministério profético de Cristo, a pedra de coroa, que Brana disse: chegamos à pedra de coroa, chegamos no tempo do irmão Brana. Por isso eu fiz a pergunta: a igreja vai chegar à pedra de coroa ou já chegou à pedra de coroa? A igreja já chegou à pedra de coroa quando Brana recebeu a revelação dos 7 selos. A noiva chegou no dia do irmão Brana, a pedra de coroa, ela já saiu de Laodiceia e subiu aqui. No dia de Brana, ela chegou, foi Brana que disse: estamos na pedra de coroa, a cabeça. Porque o 7º anjo, o mensageiro, o profeta, teria o ministério profético da pedra de coroa. Talvez você queira, os irmãos pela internet, uma igreja que ainda vai chegar na pedra de coroa, vai chegar na revelação dos selos, vai chegar na abertura da palavra, na revelação dos trovões de Apocalipse 10. Mas nós sabemos que a igreja, a noiva, já chegou na revelação dos selos, já chegou na revelação dos trovões, já chegou na abertura da palavra, já chegou na pedra de coroa, já chegou em Cristo. E eu e você, para estarmos na pedra de coroa, temos que sair daqui de Laodiceia, dos dons, e subir a pedra de coroa, como Brana subiu. Este é o detalhe, certo? Porque Deus trata com o indivíduo, e como indivíduos, subimos a pedra de coroa, subimos ali, neste lugar perfeito, onde a abertura da palavra está exposta ao povo, os mistérios revelados do que é cada selo. E a igreja noiva, esposa de Jesus, pode ter esta revelação e sair do sistema denominacional, desta prisão. Você sabe, irmão, que os grupos prendem as pessoas. Se você não for do nosso grupo, você não vai ser salvo. Isto é uma prisão. Qualquer sistema organizado denominacional é uma prisão. É o que o diabo inventou, a religião, para aprisionar as pessoas. Enquanto que a verdade liberta. Você não pode ser preso ao grupo. Eu não posso ser preso ao grupo. Como águias, temos que ser livres para voar, libertos. Oh, mesmo, como é bom ser uma pessoa liberta. Você pode conversar com todo mundo, ter companheirismo com qualquer pessoa que você queira. Enquanto que os sistemas fazem uma cerca ao redor deles, o sistema organizado denominacional, e não deixa a pessoa entrar
e nem deixo ela sair. Mas a palavra, quando ela vem, a pedra de coroa, Cristo, meu irmão, os selos, Ele te tira de Laodiceia, do sistema organizado, te leva a estar sentado com Cristo em lugares celestiais, com amor divino, porque aqui é amor, não só amor fraternal, mas amor divino, e você projeta esse amor. Ora, isto é o que traz a palavra, a libertação, liberdade para o povo de Deus, para essa esposa que é livre do sistema, das garras, da religião, do sistema organizado, denominacional. Você pertence a Cristo, você não pertence ao sistema, a uma igreja, você pertence à palavra. Eu sei que todos dizem nas denominações, você pertence a Cristo, mas se você for ver, você está ligado a um documento, a um cartão de membro, a um livro de rol de membros, ligado àquele dogma, ligado àquela doutrina, àquela tradição, que se você não cumpre aquilo, você está no inferno. Mas a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E a palavra não é um dogma, não é um sistema, a palavra é Cristo. Obrigado, Pai, por tua graça soberana, que vem sobre o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando eu fundava a terra, e quem a mediu e estendeu sobre ela o cordel? Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Sei que estava junto a eles, vim da eternidade, estou voltando pra eternidade. Quando estava lá nos pensamentos eternos de Elohim, Ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vim, e nada poderá separar-me deste amor, pois antes que eu lutasse por Ele venceu por mim. Onde estavas tu quando eu dava a terra? E quem a mediu e estendeu sobre ela o cordel? Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam, sei que estava junto a eles, vim da eternidade, estou voltando pra eternidade. Quando estava lá nos pensamentos
pois antes que eu lutasse por ele venceu por mim. O Cordeiro venceu, ele venceu por mim. E o livro abriu, ele venceu por nós. Amém, amém. Deus abençoe meus irmãos. Muito obrigado pela audiência dos irmãos através da internet, os irmãos aqui presentes.